Você se percebe falando mal das pessoas por diversas vezes ao longo do dia, ao longo do cotidiano? Se sim, você já investigou em si as motivações, os gatilhos que disparam esse hábito de falar mal das pessoas? Neste vídeo de hoje nós vamos abordar um assunto delicado, mas muito interessante, que é o hábito da detração, o hábito de falarmos mal das pessoas. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto delicado, uma vez que nós não costumamos refletir, perceber e investigar o hábito de falar mal das pessoas. Talvez não seja à toa que este é um processo histórico, né, já descrito por diversos autores ao longo da história humana, né, e que continua presente nos tempos atuais, muito forte, eu diria, uma vez que, ao não investigar os motivos que nos levam a falar mal das pessoas, a gente vai perpetuando este hábito, né? Então, para começar esse vídeo, eu queria já deixar claro que eu não tenho a pretensão aqui de abordar na integralidade todos os aspectos vinculados à detração, até porque eu não conseguiria fazer isso, né? Esse é um tema muito complexo e a minha tentativa aqui vai ser explorar em conjunto com vocês diversas nuances que eu pude perceber através da autoobservação, através da leitura de diversos autores, através da conversa com diversos pesquisadores do tema e também através da coparticipação de grupos de diálogo que também se propuseram, né, a investigar essa temática. Bom, para começar, através da autoobservação, a gente consegue perceber, sim, que às vezes quando a gente está sentindo uma angústia, uma tristeza, ou está passando por um momento difícil de vida, o hábito da detração acaba funcionando como um escapismo, né? A gente foge de si mesmo, ou foge de ter que lidar com aquela angústia, né? Ou com aquele sentimento difícil ali naquele momento, e a gente desvia o foco de atenção para essa outra pessoa, né? Então, a detração, sim, ela acaba às vezes sendo um mecanismo de escape nosso, né? Seja esse escape de si, e seja também uma tentativa de desviar a atenção das pessoas que estão participando de um encontro ou de uma conversa para um terceiro, né? Ficando dessa forma invisível. Ou seja, eu estou sentindo uma angústia, uma tristeza, mas eu não quero que as outras pessoas percebam isso. Então o que eu faço? Eu puxo um assunto para falar mal de alguma pessoa e dessa forma o foco fica nessa outra pessoa, né, desviando então a atenção e impossibilitando então que as outras pessoas percebam o que eu estou sentindo naquele momento. Por isso eu costumo dizer que a detração acaba funcionando também como uma capa de invisibilidade, né, pelo menos momentânea. Vários autores já abordaram também a detração como um mecanismo de gozo momentâneo, né? Quando eu falo mal de uma pessoa, quando nós falamos mal de pessoas, nós estamos diminuindo essa pessoa e nos elevando em relação a elas, né? Então isso gera às vezes um gozo momentâneo, um prazer momentâneo, né? Então a gente costuma às vezes recorrer à detração também como um mecanismo de gozo, né? E aqui eu queria fazer um parêntese. Esse gozo que a gente sente acaba retroalimentando esse hábito, né? Uma vez que a gente não reflete mais sobre ele, a sensação de prazer que ele gera acaba às vezes estimulando a manutenção dele, né? Então esse é um ponto interessante para ser observado também por todos nós. Um outro aspecto, agora ampliando o tema, às vezes a gente detrata pessoas para pertencer, para fazer parte de um grupo, né? Às vezes a gente está se sentindo sozinho e a maneira que a gente encontra para interagir é falando mal de pessoas, né? Então é um hábito também vinculado à socialização, né? E bom, entrando num aspecto agora com exemplos práticos, por exemplo, às vezes quando eu estou disputando um cargo na empresa com uma outra pessoa, eu falo mal, né, dessas pessoa ou dessas pessoas para tentar me destacar, né, e para tentar mostrar que eu sou melhor que essa pessoa para o cargo, né? Então, a competição predatória, ela acaba retroalimentando também este hábito, né? Então é importante a gente identificar isso.
Às vezes, dentro das famílias, dentro das relações pessoais, das relações de amigos, às vezes há temas em que a gente disputa uns com os outros e, ao estabelecermos essas disputas, a gente acaba fomentando também este hábito da detração, né, como um mecanismo de nos destacar e de diminuir a outra pessoa, como a gente colocou agora há pouco, né? Bom, este assunto é vasto. Há vários outros motivos, várias outras razões. O que eu queria colocar aqui no vídeo é uma proposição para todos nós, é de, ao invés de evitarmos olhar para este hábito, ao invés de encararmos este hábito somente como algo negativo, é de começarmos a investigar este hábito, porque essa investigação ela é muito rica em relação ao próprio processo do autoconhecimento. Nós fomos educados e treinados a não olhar para aquelas questões que historicamente foram nomeadas como negativas. Por quê? Porque olhar para o negativo ou assumir o negativo em si é algo que pode, né, ser visto como negativo, redundantemente falando, né? Então, às vezes, a gente olha só para partes do nosso ser, evitando olhar para questões que fazem parte de quem somos. Nesse sentido, a detração, e eu convido a fazermos essa autoobservação, por muitas vezes expõe emoções que nós negamos em nós mesmos, como a inveja, como o orgulho, a vaidade, né? O medo. E, bom, a gente poderia listar outras diversas emoções aqui. Essas emoções compõem o nosso ser. E para que nós possamos compreender estes processos emocionais, olhar para eles é fundamental. No momento em que a gente opta por não olhar para esses processos e negar esses processos em nós, nós também estamos negando parte de nós mesmos. Quando nós estamos falando mal de alguém, por diversas vezes a gente consegue perceber esses processos emocionais, que são gatilhos que disparam este hábito e retroalimentam este hábito. Como eu citei agora há pouco, a inveja, por exemplo, é um deles, né? Às vezes o outro conquistou algo que nós gostaríamos de ter conquistado. Ou às vezes o outro tem algo que nós gostaríamos de ter. E a detração funciona como um mecanismo disparado por este processo da inveja, né? Ou ele é fomentado por esse processo da inveja em nós, né? Ao não lidarmos bem com o que o outro tem, a gente fala mal, porque no fundo, naquele momento a gente sentiu inveja. E ao invés de a gente negar este processo em nós, para que a gente possa compreender o processo da inveja em nós, a gente precisa olhar para ele, integrando ele ao próprio processo da autoobservação, entendendo que ela faz parte do nosso ser, essa emoção, assim como todas as outras. A gente precisa, ao meu ver, ir além do moralismo e da idealização de que a gente tem que comportar, ou a gente tem que, né, se comportar no cotidiano somente de uma determinada maneira. Porque, né, se a gente sente inveja ou se a gente é motivado por emoções chamadas negativas, isso a gente deve evitar, né? E, a meu ver, isso é uma grande armadilha, porque isso acaba retroalimentando o próprio processo que a gente está tentando evitar, né? Olhar para si de maneira integral, abarcando esses aspectos negativos, porque eles são parte de quem somos. Enquanto a gente não tiver a coragem de olhar para esses processos em nós de maneira mais profunda e assumir que eles são parte de quem somos, dificilmente nós vamos mudar algo, dificilmente nós vamos compreender este hábito da detração. Eu encerro esse vídeo com esse convite para todos nós. No momento em que estivermos falando mal de alguém, tentemos observar o instante que está gerando essa fala. Há muita informação complexa
sobre nós mesmos nesse instante ou nesses instantes. Eu encerro esse vídeo aqui convidando a todos a se inscreverem no canal. Se gostaram do conteúdo, deem um like, compartilhe também com os amigos, né? Essa força para nós é muito importante. E bom, eu encerro esse vídeo aqui deixando um grande abraço a todos e até breve.